Bom dia, meus amados. Que bom poder estar aqui nesta manhã para adorar e bendizer o nome do Senhor. Nós estamos na lição de número 7, onde nosso tema é quando a adversidade é falta de recurso. E nós vamos, nessa manhã, adorar o Senhor. Com o hino 123 do nosso cantor cristão, eu quero convidar os irmãos da equipe de louvor para nos ajudar nessa mensagem cantada, na qual vamos adorar o Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e que possamos continuar crescendo na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis deste sangue lavado
Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a sua amada igreja. E nós vamos, neste momento, orar ao Senhor. E eu peço a você que está aí em sua casa, nos acompanhando pelo Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, que não perca a oportunidade de adorar o Senhor em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus é espírito e Ele está buscando os verdadeiros adoradores. E então, coloque a sua vida à disposição do Senhor. Deixe a sua Bíblia aberta em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. Nós vamos estar lendo esse texto. Então, é muito importante nesse momento você abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta para a leitura, e depois você vai poder consultar o texto da palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo esse texto da palavra do Senhor, aonde você vai poder crescer na palavra do Senhor. Já abriu a sua Bíblia? 2 Reis, capítulo 4, verso 38. Nós vamos até o versículo de número 41. Segundo Reis, diz assim a palavra do Senhor. Eliseu voltou a Gilgal e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse o seu moço: põe a panela grande ao lume, ou ao fogo, e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas, e achando uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de colossítidas, e voltando cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Assim tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo: ó homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Ele, porém, Eliseu disse: trazei a farinha, e colocou-a na panela, e disse: tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mal na panela. O nosso tema é: quando a adversidade é falta de recurso. Você vai poder acompanhar através da multimídia da igreja. Quando a adversidade é falta de recurso. Você pode observar uma coisa que a gente sempre fala aqui na igreja: adversidade. O que é adversidade? Adversidade são coisas que vêm ao contrário a nós. São coisas que nos deixam triste, atordoado, aflito. E muitas das vezes a adversidade, ela nos causa um transtorno emocional. Quantas pessoas estão sofrendo com angústia, depressão, medo? Essas coisas abatem o ser humano. Elias, que sucedeu Eliseu, ele sofreu com depressão, porque ele enfrentou muitas lutas e provações. O servo de Deus, quando ele é fiel a Deus, quando ele coloca a sua vida à disposição do Senhor, e ele se dispõe a andar na verdade, pregar a verdade, falar a verdade, ele passa por muitas adversidades. São muitas, não são poucas não. Porque quando o servo ou a serva de Deus, ele é dirigido pelo Espírito Santo,
certamente ele vai ser perseguido, ele vai ser maltratado, ele vai passar por desilusões, muitos problemas na vida. Foi assim com Jesus. Jesus foi o exemplo disso. Quando a gente coloca Jesus como exemplo, é mostrar que os problemas da vida vêm para o crente também. Vêm para o crente. Observou a caminhada de Jesus? Jesus ainda era criança. Jesus ainda era bebê. Ele foi perseguido para ser morto. Ele sabia porque ele era Deus, mas como criança, podemos dizer que ele não tinha esse conhecimento, mas como Deus ele tinha. José e Maria fugiram para o Egito. O Egito era o refúgio, sempre foi o refúgio do povo de Deus, mas só que dessa vez era um refúgio para resguardar a vida. Jesus volta e assim que o menino nasce, né, ele já cresce, ele vai para a igreja e lá ele anuncia a palavra do Senhor. Mais tarde Jesus começa a perseguição sobre Jesus. Tentaram matar, expulsaram Jesus da sinagoga, ou seja, de dentro das igrejas, onde ele pregava a palavra, porque ele via as coisas erradas e ele pregava contra aquilo ali. A Bíblia diz que Jesus ele teve agonia. A Bíblia diz que Jesus ele sentiu mal na alma. Ele passou momentos difíceis na sua vida. Então ele mostrava ao crente, ele mostrou ao crente de hoje, através da sua vida, que vamos passar perseguições, vamos passar momentos de desilusão, desilusões, angústia, medo, depressão, tudo isso vamos passar. E não foi diferente com a vida do profeta Eliseu. Então a adversidade é isso, são as coisas que vêm contra nós, mas em especial para o crente fiel, em especial para o crente fiel. E diz aqui que nós vamos ver o texto que está na tela, você pode acompanhar, que diz ali, quando a adversidade é falta de recurso. Há um quadro de escassez de alimento na terra de Gilgal, gerando fome e dificuldade de encontrar alimentos, porque o povo deixou de servir a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, o Deus dos patriarcas, para dedicarem-se aos deuses das nações pagãs. Então a gente vê que os problemas vieram para o povo por falta de fé, porque deixaram de servir o Senhor. Ali o Senhor estava corrigindo o seu povo, Deus estava corrigindo o seu povo. Começou a ter uma fome naquele lugar, a escassez de comida, não tinha comida para o povo. E o que aconteceu? Eliseu mandou que alguém saísse ao campo e pegasse ervas para fazer um cozido, ou seja, uma sopa, para que o povo pudesse se alimentar. Mas um dos discípulos, porque Eliseu ele era mestre, profeta, ele tinha os discípulos, ou seja, aqueles que o acompanhavam. E nessa apanhada, o que acontece é que aquele discípulo ele pegou um tipo de erva que era venenosa. E o povo estava comendo, bebendo, se alimentando daquilo ali. E Eliseu precisava tirar a morte da panela, ou seja, ele não queria que o povo morresse, ele não queria que os seus discípulos morressem, e ele tinha um recurso. Qual era o recurso que Eliseu tinha? O recurso era Deus. Podemos observar que a grande panela no século 21 é a mesa que o mundo oferece. O que você tem comido nesse mundo? O que você tem comido nesse mundo? Tem muitas coisas que você está comendo nessa mesa que o mundo oferece. Aonde é o lugar do crente? Aonde é o lugar do crente hoje? É na igreja, é servindo o Senhor.
Nós estamos vivendo em um mundo onde as coisas estão acontecendo de mal a pior. E nós precisamos de alguém que possa nos auxiliar, que possa nos fortalecer, que possa nos dar vida, que possa nos dar uma direção e nos mostrar o que é bom para comer. Isaías já dizia isso: comer o que é bom. Diz a palavra do Senhor, ele já escrevia isso para o povo de Deus, para o povo de Israel. E isso veio até nós. Devemos alimentar da palavra de Deus, devemos estar envolvidos com a obra de Deus. Quantos crentes nos dias de hoje estão envolvidos com coisas que não tem nada a ver com Deus? Quantos crentes nos dias de hoje estão chorando, lamentando, porque deixaram de servir o Senhor e aconteceu algo na sua vida? Não que Deus trouxe maldição para a vida das pessoas, mas as pessoas procuram a maldição porque querem. Deus não é mau, Deus é bondoso. Deus, quando colocou, Deus é tão bondoso que quando Ele colocou o povo de Israel no cativeiro, Ele esteve ali. O povo sofreu muito no cativeiro do Egito, da Babilônia, dos Medos Persas. Mas Deus estava ali. O que Deus queria era fidelidade. Aquele povo que estava no Egito, se eles fossem no total fiel a Deus, Deus não deixaria aquele povo sofrer. Eles sofreram por causa da idolatria, porque eles deixaram de servir o Senhor, eles viraram as costas para o Senhor no momento das provações. Nós não podemos virar as costas para o Senhor no momento das provações. É aí que nós devemos servir mais o Senhor, porque Deus é o nosso escudo, é o nosso protetor. Já dizia ali o texto, eles dedicaram-se aos deuses pagãos. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Muitos crentes estão abandonando a causa verdadeira, que é a causa do Evangelho, estão servindo o Deus deste mundo. Em uma área, nós não sabemos em que área as pessoas estão servindo, mas tem muitas áreas. Tem idolatria. A idolatria, ela é muito vasta. E as pessoas estão vivendo isso. Mas Eliseu, ele confiava em Deus. Ele protegeu o seu povo, pedindo o apoio de Deus, pedindo a intervenção de Deus naquela comida para que o povo não morresse. Comei o que é bom, e a vossa alma vai se deleitar, dizia o profeta Isaías. Vamos seguir mais um pouquinho. Em 2 Reis, já lemos do versículo 38 ao 41, há uma narrativa em que mostra o profeta Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, porque foi Deus que salvou o povo através do profeta, através da fidelidade. Alguém tinha que ser fiel, alguém tinha que mostrar totalmente a fidelidade do Senhor, e foi Eliseu. Alguém tinha que ser procurado, e foi Eliseu. E diz ali, exercendo o seu ministério como profeta de Deus ao norte do reino de Israel, trazendo um grande milagre em Gilgal, removendo o veneno de um caldo que poderia tirar a vida de muitos. Aí eu volto a falar, cuidado com o que você está comendo nesse mundo. Cuidado com a mesa do mundo. Não despreze a mesa do Senhor. Volto a dizer, come o que é bom, e a vossa alma vai se deleitar. Se alimenta da palavra do Senhor. Não abra mão da sua igreja. Não abra mão da igreja do Senhor. É muito importante você viver na igreja, cumprindo as ordens do Senhor. É muito importante você estar envolvido com a obra de Deus, para você comer o que é bom. Eliseu tirou a morte da panela, mas não foi o poder de Eliseu, mas foi o poder de Deus. Eliseu, ele clamou ao Deus vivo, Deus único, Deus poderoso. Você também pode clamar.
Se você está passando por um problema, se você está em dificuldade, clame ao Senhor, mas seja fiel como Eliseu. Seja como homem de Deus, seja como profeta de Deus, tenha fé, não fique em casa. Vá à sua igreja, coloque a sua vida à disposição do Senhor. Ontem nós pregamos numa igreja que completou 80 anos. E a igreja estava ali, cumprindo o distanciamento, todo aquele protocolo, mas ali estava a igreja estava ali poderosa, a igreja estava ali com toda a fé no Senhor, a igreja estava ali glorificando o Senhor. Nós falamos sobre a igreja, uma comunidade que transmite esperança. Eliseu representava a igreja, ele estava ali transmitindo esperança, confiança ao povo e dizendo: ninguém vai morrer, mantenha fé, sejam fiéis. Essa é a nossa missão. Alguém tem que estar na direção, alguém tem que demonstrar fé e viver a fé, alguém tem que encorajar outros. E quem sabe você que está agora nos assistindo pelas redes sociais, você também está se encorajando através da fé de alguém. Alguém que está robustamente na fé no Senhor, alguém que se dedica à obra de Deus. Ser fiel, não abra mão da sua fidelidade, coloque a sua vida à disposição do Senhor, coloque os seus recursos também à disposição do Senhor, coloque os seus bens à disposição do Senhor, até porque o que você tem, que acha que tem, não é seu. Talvez você diz: eu tenho uma casa, eu tenho uma propriedade, eu tenho meu empreendimento, eu tenho meus negócios. Você tem? Você administra. Porque se você tivesse, se fosse seu, literalmente, quando você morresse, você iria levar. Você não vai levar? Então tudo que você tem pertence ao Senhor. Você é um administrador. Nós temos casa, nós temos carros, nós temos muitas coisas. Vamos dizer assim, nós no modo geral, você tem. Mas tudo que você tem que pagar um imposto. Porque você precisa sair, se você tem um carro, você precisa usar as ruas. E as ruas, elas são pavimentadas. Elas são, tem também as luminárias, tem as placas, os indicativos, tem tudo. Então, alguém investiu naquilo ali. Então, você tem que pagar o imposto do seu carro. Se você tem uma casa, você não vai viver unicamente, exclusivamente no seu terreno, você tem que sair. Então, você tem que pagar o imposto. E os crentes pagam. Vamos dizer, na sua maioria, paga direitinho. Há aqueles relapsos que não pagam o imposto, fica devendo. Esse aí está em falta com Deus. Mas se você paga, ok. Se você também está no reino de Deus, por que não entregar os seus 10%? Por que não entregar para manutenção no reino de Deus? Os missionários precisam. Nós estamos numa campanha para o Lar Batista. Novembro e dezembro, exclusivamente para o Lar Batista. Eu já estive lá no Lar Batista, são os idosos que estão ali. Eles precisam da nossa ajuda e nós vamos ajudar. Eu estou pedindo uma oferta especial. Nós estamos trabalhando também com as cantinas para levantar recursos. Então nós precisamos manter o nosso povo. E para isso temos que ser fiéis. Temos que demonstrar fidelidade. Nós estamos num momento adverso, momento difícil. Mas a igreja de Jesus é a única instituição na terra que nunca fechou as portas. Pelo contrário, abre-se mais portas.
décadas e mais décadas, a igreja continua firme. No período do Reis, no período do Cruzado, no período do Cruzeiro, no período do Real, agora estamos nesse período. A igreja nunca fechou as portas, pelo contrário, a igreja sempre enviou o dinheiro para os missionários, porque tem alguém que tem fé. Alguém está lá pregando sobre a fé. Alguém está impulsionando que precisamos manter a fé. E foi isso que aconteceu com Eliseu. Foi fé. Foi através da fé de Eliseu que os seus discípulos não morreram. Você precisa manter a sua fé. Há muitos anos atrás, soube de alguém que mandou um pedaço de bolo para uma outra, para sua amiga. Amiga, entre aspas. Ela comeu e morreu. Comeu e morreu. E eu conheci aquela mulher. Muitos anos, quando era criança. Ela comeu, que a amiga mandou para ela, um desentendimento. Ela disse, vamos fazer as pazes. E mandou um pedaço de bolo. Ela gostava de bolo, comeu e morreu. Mas se ela fosse cristã, e ela orasse o Senhor, Senhor, eu estou comendo este bolo, Senhor, me abençoe, me guarde. E se ela orasse com fé, o veneno não faria mal àquela mulher, não atingiu seus órgãos vitais e ela estaria viva. Mas isso precisa ter fé. Precisa ter fé. Vamos seguir mais um pouquinho. Como evitar as ervas perigosas do mundo? Como evitar as ervas perigosas do mundo? Conhecendo a palavra de Deus. Olha o que diz o texto em Mateus 28, 29. Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, porque não conhece as Escrituras. Há muitos crentes errando, há muitos crentes falhando, porque não conhecem as Escrituras. Pode conhecer a leitura do texto, mas não conhece a luz do texto, a profundidade daquilo ali que está dizendo ao nosso coração. Porque erramos. Diz ali, quantos crentes estão errando e já leram aquilo ali? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quantos crentes já leram isso aí e continuam errando, continua falhando, continua sendo infiel ao Senhor e acha que vai para o céu? É verdade. Então, muitos crentes que já leram aquilo ali, continuam errando, continuam falhando, continuam na infidelidade contra o Senhor e acham que vai para o céu. Quando ele chegar lá, ele vai encontrar a porta fechada. E ele vai bater, Senhor, Senhor, eu quero entrar. E quem é você? Senhor, eu cantei na igreja, eu pregava, eu evangelizei, eu fiz isso, aquilo outro. Disse, olha, mas aqui está constando que você era infiel. Aí o Senhor vai mostrar, e ele não tem como mentir, vai dizer, é verdade, é verdade, é verdade. E a palavra vai ser essa, apartai de mim, que eu não te conheço. Há muitos crentes errando. E para aí está tudo tranquilo. Não, vou chegar lá, Deus é tão bom que Ele vai me aceitar. Vai nessa. Vai contando com isso. Deus é justo. Deus é justo. Lembra desse detalhe. Deus é justo. Vamos seguir. Olha o que diz ali. Aqueles discípulos, o que pegou a erva, que apanhou as ervas venenosas, tinha prazer em servir, mas não conhecia o que estava apanhando para servir. Ele errou ao apanhar a erva, não por conhecê-la, como temos errado, por não conhecer a palavra de Deus. É por isso que você que lê a Bíblia tem que parar para meditar. Já ouviu essa palavra, meditar? Não adianta só ler, você tem que meditar. Meditar é buscar conhecer o que você está lendo. Não, para lá, eu quero entender isso. Por que está falando sobre isso?
Por quê? Lembra do filho pródigo? Ali na passagem do filho pródigo, nos diz que o pai mandou buscar roupas novas, mandou colocar sandálias nos pés e mandou trazer um anel para colocar no dedo dele. Aí todo mundo disse: o pai deu uma roupa bonita para o filho entrar em casa, o pai comprou um calçado bonito para o filho andar agora, todo bonitão, com um calçado bonito, e o pai ainda deu um anel, que coisa linda, vale a pena ser crente, a gente vai andar com roupa nova, vai andar com sapato bonito, até que eu ganhei um ontem, muito bonito, vocês vão ver. Aí, sapato, aí os crentes estão pregando isso, tem nada disso, tem nada disso. A roupa nova era para mostrar que o crente, ele quando entra no reino de Deus, ele muda da aparência. Ele não vem com a aparência maltrapilha, ele não vem com a aparência do mundo, trazendo ódio, rancor, desilusão. A roupa significa uma nova vida. É por isso que vale a pena meditar. As pessoas não meditam, o que diz? Errais por não conhecer a palavra de Deus, e conhecer a palavra de Deus na profundidade. E aí, mas aí, pastor, e aquela parte da sandália nos pés? As pessoas que estão no mundo são egoístas, são prepotentes, são perseguidores, são malvados. Prepotente, pessoa que só pensa em si mesmo, acha que ele é o melhor. Então, para entrar no reino de Deus, nós temos que entrar humildemente, calçado nos pés, porque nós temos que saber andar na presença de Deus. Muitos crentes não sabem andar na presença de Deus. É verdade. Tem crente que passa pelo outro, não dá nem bom dia, nem boa tarde, acha que ele é melhor do que o outro. Crente às vezes está na igreja, fala com um e com o outro, mas quando sai na rua, quando passa pelo outro, vira as costas, não dá nem bom dia, boa tarde. Esse não é crente, é filho de Satanás. É bíblico, eu estou falando a verdade. Mas pastor, e aquele anel no dedo? O crente, ele uma pessoa quando entra para a igreja tem que comprar um anel de ouro, de brilhante, igual da minha cunhada? Não. Isso não. O anel significa uma aliança. Deus faz uma aliança. Deus faz uma aliança. E essa aliança, ela continua sempre descendo do céu a sabedoria de Deus para nossas vidas. Então, as pessoas erram por não conhecer a Bíblia. Ler a Bíblia, medita na Bíblia, não faça leitura. Eu li um capítulo da Bíblia hoje, você leu? Entendeu? Não, então você não leu. Você fez uma leitura dinâmica. É preciso conhecer. Olha o que está escrito ali. Como temos errado? Por não conhecer a palavra de Deus. Alguém fala assim: fulano conhece a palavra de Deus de capa a capa. Talvez eu não tenha esse conhecimento que muitas pessoas têm, de citar vários versículos, centenas de versículos, falar sobre, está escrito assim, 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 lá, tá. Mas à luz do texto, o Espírito Santo tem me iluminado. À luz do texto. Vamos caminhar mais um pouquinho. Precisamos conhecer a palavra de Deus, a qual é alimento para as nossas vidas, que nas adversidades, nos ajuda no sofrimento, ou melhor, nas adversidades nos ajuda a superá-las, trazendo refrigério no sofrimento. Conhecer a palavra de Deus traz alimento saudável, para saciar a fome e conhecer o Senhor Jesus, bem como tirar o ingrediente do pecado de nossas vidas, por meio de Jesus. Quando a gente conhece o Senhor, Ele nos protege. Quando a gente conhece o Senhor, podemos ficar tranquilos. O crente, ele está imunizado, ele está preparado, porque o Espírito Santo,
está na sua vida, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Vamos mais um pouquinho à frente, vai nos dizer ali o ponto 2, como evitar as ervas perigosas do mundo? Saboreando o fruto do Espírito Santo. Não conhecer o fruto do Espírito pode nos trazer sérias consequências que envenenam a vida em comunhão. Em Gálatas 6, está ali, você pode acompanhar conosco, 22 e 23, está ali os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, o amor, que é amor. Amor é algo comum, é algo verdadeiro, é algo maravilhoso, é abstrato, mas é uma coisa que está no nosso interior. Amor nos faz ser irmãos, sem reservas. Quando nós amamos, somos incapazes de odiar, de guardar rancor, de ser divisor, de ser egoísta. Aí diz o outro fruto, alegria. O crente, ele pode viver, ou melhor, passar por muitas tristezas, mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã, a alegria é maravilhosa, nós vivemos essa alegria, nós temos prazer de servir o Senhor com alegria. Paz, as pessoas não sabem o que é paz. Há muitos crentes vivendo atribulado e não tem paz, porque não caminha para a igreja, porque não busca o Senhor, porque não se envolve com o reino de Deus. Paciência, a gente tem que ter paciência, né? Tem paciência com as crianças, tem paciência, na sociedade que vivemos, nós temos que ter paciência. Paciência quando alguém erra e não quer admitir o erro, temos que ter paciência, até que aquela pessoa deixe cair a ficha. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí está o fruto do Espírito. O Espírito Santo trabalha em nós, nos faz caminhar melhor, nos faz amar, nos faz servir. Então precisamos saborear esse fruto do Espírito. Vamos mais um pouquinho. Terceiro ponto, como evitar as ervas perigosas do mundo? Trazendo o alimento que dá vida. Eliseu pede que tragam farinha. Não vai pensar que você vai ficar comendo farinha por causa do diabetes. Cuidado, tá bom? Evita um pouco a farinha, come com moderação. Às vezes as pessoas veem esse texto aí, não, agora nós vamos botar farinha assim. Não, cuidado com a farinha, ela é perigosa também. Tá, muito açúcar. Ele colocou com a sua própria mão no caldo, com o objetivo de tirar o veneno, porque havia veneno naquela panela. Quando o discípulo colocou as ervas ali, picou para fazer a sopa, ele tinha pegado uma erva venenosa. E ele então tinha que tirar, e a única maneira que Eliseu era farinha. O poder não estava na farinha, o poder estava em Deus. A farinha não tinha poder nenhum. Tem muitas pessoas pregando que a farinha é remédio. Não, pelo contrário, ela pode aumentar a sua glicemia. Você pode ter o seu diabetes lá, pode aumentar. Então tenha cuidado, o poder não estava na farinha, o poder estava em Deus. Eliseu orou e Deus atuou. A farinha foi um detalhe. Aí o veneno acabou. O veneno foi neutralizado e transformando em algo saudável aquela comida. No tempo daquela escassez, no tempo da fome. Então Eliseu agiu no tempo de Deus e com Deus. Vamos mais um pouquinho adiante. A conclusão. Já tirou essa conclusão desse texto, dessa lição de hoje? Já tirou essa conclusão? O que Deus tem para a sua vida, como que Deus falou na sua vida nessa manhã, no dia de hoje?
Servos de Deus também sofrem as adversidades da vida, eu e você. Mas precisamos estar certos do cuidado de Deus a cada dia. Deus está cuidando de nós a cada manhã, a cada dia, a cada momento da nossa vida, Deus está cuidando de nós. Mas nós precisamos ser mais fiéis ao Senhor. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Não fique se escondendo. Não fique aí negócio, ora por mim, lá na igreja. Vá à igreja. Vá na igreja. Fique esse negócio não. Você precisa ir à igreja. Precisa caminhar diante do Senhor. Muitas vezes, não conhecemos o que estamos colocando no ingrediente da nossa vida espiritual. Às vezes você está levando para dentro da sua casa coisa que não presta.